Pessoal, imagina que eu vou pegar aqui um pentágono regular. Pentágono regular significa que todas as arestas são iguais. Então, eu vou pegar desse jeito aqui. E se a gente quiser, a gente pode traçar uma circunferência. Nessa circunferência, ela vai estar pegando todos os pontos aqui, ó. Mais ou menos assim. Não vai ficar perfeito, mas aqui desse jeito. Se a gente pegar, se eu quiser calcular o ângulo interno do nosso pentágono. Toda vez que ele perguntar o ângulo interno, é esse ângulo aqui que a gente quer. Ó. É o ângulo interno. Se eu chamar esse ângulo aqui de A, eu vou colocar assim, ó, o A é o ângulo interno. Toda vez que aparecer nas questões, calcule o ângulo interno do polígono, tanto faz se é convexo, se não é, ou regular ou não regular, é o A que ele quer, é o ângulo interno lá do nosso polígono. Se ele quiser a soma dos ângulos internos do nosso polígono, o que a gente vai fazer? É a soma de todo mundo. Ó. Se eu chamar aqui de B, de C, de D, de E. Ah, professor, isso é meio óbvio. Mas olha só, se a gente pegar aqui, o que a gente vai ter? O A mais o B mais o C mais o D mais o E. A gente coloca que é a soma dos ângulos internos. E pessoal, é muito importante a gente saber o que o exercício está perguntando para a gente. Porque olha só, a soma dos ângulos internos de um polígono regular, a gente pode calcular ele. Tem uma formulinha. Porque olha só, se a gente pegar, por exemplo, o triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja o triângulo, a gente sabe que é os 180 graus. E se eu pegar, por exemplo, um quadrilátero, ou um quadrado, ou um retângulo? Aí, nesse caso aqui, a gente coloca que é o 360 graus. E a gente sempre vai somando aqui 180 graus. Então, se a gente pegar aqui um pentágono, a gente vai saber que é 540 graus. Se a gente pegar um hexágono, aí a gente já sabe que é o 720. E assim por diante. Mas por que a gente pode fazer isso? Porque olha só, quantos triângulos tem aqui? Um triângulo. Qual que é a soma interna dos ângulos internos de um triângulo? 180. E se eu pegar aqui e dividir o nosso quadrado em dois triângulos? Tem 180 desse, 180 desse, 360. E se eu pegar o pentágono e dividir em três triângulos? Tem 180, 180, 180. E se eu pegar o nosso hexágono e dividir aqui em quatro triângulos? 180, 180, 180, 180. Então, o que a gente está fazendo? Uma vez 180, duas vezes 180, três vezes 180, quatro vezes 180 e assim por diante. Então, a gente pode calcular a soma dos ângulos internos do nosso polígono como sendo n menos 2, que é o número de lados, número de aresta, vezes 180 graus. Porque, olha só, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180 é o triângulo. 4 vezes menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. 5 menos 2, a gente tem que é 3. 3 vezes 180, 540. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. E assim por diante. Então, a gente pode aplicar essa fórmula tranquilamente, que dá certinho. Eu quero encontrar qual que é o A aqui. Se for regular, eu vou pegar a soma dos ângulos internos e vou dividir pelo número de vértices. Nesse caso, o A, a gente pode falar, o A vai ser igual à soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, que no nosso caso vai ser o 5. Então, é o 540 dividido por 5. E a gente ainda pode calcular o ângulo central da nossa figura. Por exemplo, se eu quero achar aqui esse ângulo central aqui que a gente coloca, ó. Esse é o ângulo central. O O. Esse é o ângulo central. E o ângulo central, eu vou chamar ele de θ. Pessoal, se eu pegar desse ponto aqui, ó, e fazer uma volta inteira é 360 graus. Então, eu posso calcular o θ como sendo
o 360 dividido pelo número de triângulos que a gente vai ter, ó, porque aqui a gente pode se dividir todos eles em triângulo, aqui vai ser teta, vai ser teta, vai ser teta, vai ser teta. Então a gente pode colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 tetas é igual a 360 graus, ou 360 dividido por 5. No nosso caso, o teta de qualquer figura sempre vai ser o 360 graus dividido por n. Então essa é uma outra formulinha que a gente também pode usar aí nos exercícios. A gente só tem que saber que esse daqui é o ângulo central. E para finalizar, pode aparecer nos exercícios, aqui se eu pegar, ó, desse ponto aqui até 90 graus, até a distância lá do outro lado, ó, se eu pegar essa distância aqui, distância é sempre 90 graus. Esse cara aqui, a gente vai dar o nome dele de apótema. Esse daqui é o que a gente chama de apótema. E a apótema é bacana porque é 90 graus. Então a gente pode pegar aqui, ó, e calcular um triângulo retângulo. Se a gente calcular um triângulo retângulo, aqui é a metadinha do lado da aresta do nosso polígono. Aqui é o raio do nosso polígono. Na verdade, aqui é o raio do nosso polígono. Dá para a gente achar a apótema. Então aqui, vira e mexe, a gente vai calcular pelo Pitágoras. E pessoal, para finalizar, e se eu quisesse encontrar a área desse polígono aqui, como eu faria? A área a gente vai calcular como sendo de um triângulo. Porque se eu tenho do centro da nossa figura aqui até do outro lado e eu chamar de raio, então só para a gente redesenhar, para não ficar poluído, eu tenho lá o pentágono. Aí aqui a gente tem aqui. A gente pode tanto desenhar em função do raio, ó, vou pegar um ponto aqui qualquer, e aí esse daqui a gente coloca aqui, ó, aqui é o centro. Aqui é o lado. Aqui é o lado do nosso polígono e aqui é o raio, porque está inscrito dentro da circunferência. Está pegando lá na beirinha direitinho. Se aqui é raio, aqui também vai ser raio, ó. E se eu quiser calcular a área desse triângulo aqui, eu não acho a área do polígono completo? Acha. Por quê? Porque a gente tem que são, nesse caso, 5 triângulos idênticos, porque é uma figura regular. Todo mundo aqui a gente tem que é L, L e L. Sendo regular, para eu calcular essa área, eu vou calcular a área de um triângulo, e essa área desse triângulo aqui a gente sabe calcular. Por quê? Ó, a área do triângulo é lado vezes lado, R vezes R, dividido por 2, vezes o seno do ângulo θ. Se eu quiser encontrar do polígono completo, aí a área do polígono completo, nesse caso, que é aqui um pentágono, a gente vai ter que é 5, ou generalizando n, vezes r ao quadrado, dividido por 2, vezes o seno do ângulo θ. Então essa é uma outra formulinha que a gente tem para calcular a área de polígonos regulares, onde a gente tem o centro da circunferência circunscrita.